Olá pessoal, bem-vindos a essa conversa especial em vídeo aqui no LinkedIn do Banco Mundial Brasil. Eu sou Cornelius Fleischacker, economista sênior do Banco Mundial no Brasil, e hoje temos uma convidada muito especial, Mônica Diboli, economista e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. Nós vamos discutir algumas ideias principais deste relatório. 2x1 Políticas para atingir sustentabilidade fiscal e ambiental, que estamos lançando hoje. Mônica, é um prazer ter você aqui. Olá, Cornelius, é um prazer para mim também estar aqui com vocês e um prazer conversar sobre esse relatório, cuja abordagem eu achei extremamente interessante e muito importante para o momento atual do Brasil. Uma agenda que tem tido bastante avanço, né, é na agenda climática a questão do plano de transformação ecológica, incluso a aprovação do mercado regulado de carbono. Como você vê esse avanço e o que o relatório está falando sobre isso? Olha, o relatório eu acho traz muita coisa extremamente importante assim para conhecimento público. Eu acho que, infelizmente, no Brasil fala-se ainda pouco, mas isso muda. Fala-se ainda pouco sobre mercado de carbono, então eu achei muito oportuno vocês trazerem esse tema à tona, porque esse é um tema fundamental. Mercado de carbono é algo que a gente, assim, da forma como os diferentes mercados de carbono operam no mundo, a gente sabe mais ou menos que as receitas que você gera nesse tipo de mecanismo não são receitas que você vai poder necessariamente utilizar para fazer outros gastos, né? Então, assim, às vezes você vai precisar, eu estou pensando aqui em casos específicos, né? No momento em que você cria um mercado de carbono e que você começa a precificar corretamente as coisas, isso daí acaba tendo impactos pontuais em determinados segmentos da população. Então, muitas vezes, receitas arrecadadas por esses mecanismos, elas acabam tendo que ser reintroduzidas como mecanismos compensatórios. Então, uma coisa que eu estou pensando aqui, que não tem nem a ver diretamente com o mercado de carbono, mas tem a ver com outra coisa que vocês destacam muito no relatório, que eu acho outro ponto fundamental no Brasil, é a questão dos subsídios, e subsídios a combustíveis fósseis, né? A gente ainda tem muitos desses subsídios. É compreensível que eles existem em várias partes do mundo. Em muitos países, o que está acontecendo agora, precisamente, é uma reversão desses subsídios por fatores diversos, inclusive por fatores ambientais. E está na hora do Brasil fazer isso também. Assim, não dá para a gente ficar subsidiando combustível fóssil da forma como a gente subsidia. O problema é que o momento em que você remove esses subsídios e deixa o mercado se ajustar de tal forma a refletir o que de fato são os preços desses combustíveis, isso pode ter um impacto bastante forte em segmentos da população que não tem necessariamente uma forma de se defender desse aumento de preço. Então, de certa maneira, assim, tem uma certa. No momento que você remove um subsídio desse tipo, existe um potencial de regressividade que aparece. Mas isso é fácil de resolver, porque removendo o subsídio e, portanto, deixando que os preços reflitam o que de fato eles são, você consegue, por mecanismos diversos, principalmente se você faz muitos dos ajustes que o relatório de vocês propõe na área da tributação e da receita, você consegue gerar uma receita que, a partir da qual você possa montar mecanismos compensatórios para precisamente ajudar os segmentos da população que seriam mais afetados pela remoção do subsídio. Então, eu acho que é importante para essa discussão e para as pessoas que nos ouvem aqui terem o seguinte entendimento: a gente não está falando em tirar benefícios das pessoas, a gente está falando simplesmente em reorganizar esses benefícios de tal forma que eles sirvam às pessoas, o país e às diferentes agendas, a fiscal e a ambiental, da melhor forma possível. Coisa que no momento atual não é assim que se dá, né? Então, o relatório vem precisamente oferecer várias vias e várias soluções e várias propostas
para que essas coisas possam ser aprimoradas e melhoradas. O mercado de carbono, que no Brasil já existe, ele tem um potencial enorme. O Brasil é um país que tem um potencial enorme para ter um supermercado de carbono. O Brasil é também um país que pode ser exemplo nessa área de como é que você faz para remover esses subsídios de longa data em combustíveis fósseis, deixar os preços refletirem o que de fato eles têm que refletir e, ao mesmo tempo, compensar aqueles segmentos da população que eventualmente vierem a sofrer com a remoção dos subsídios. Tudo isso é possível, é passível de ser feito, é possível se fazer. Claro, é preciso vontade política, o Congresso brasileiro tem que cooperar, o nosso Congresso nem sempre é cooperativo, para não dizer outra coisa, mas é o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que, de novo, reiterando algo que eu disse no início, esse relatório de vocês, esse relatório do Banco Mundial que fala sobre o Brasil, mas na verdade é uma espécie de blueprint que pode servir para vários outros países, é muito importante, porque ele toca nas questões de fundo do Brasil e mostra como que você resolve essas questões e, além disso, conecta essas questões com a pauta ambiental. E o plano de transformação ecológica está plenamente inserido nessa discussão, plenamente. Assim, ele é totalmente o engajamento do lado fiscal com o lado ambiental. Então, a maneira como eu vejo a colocação da discussão feita por vocês é a melhor possível. Eu espero que repercuta da forma como tem que repercutir. Boa notícia que o relator também traz, né, é que o plano de transformação ecológica, né, ele tem uma capacidade, através do mercado de carbono, mas também através das outras medidas, de reduzir significativamente as emissões de gases, né. A gente estima na modelagem de que chega mais ou menos na metade de que seria a redução para o zero líquido, né, até 2050, que é a meta oficial do Brasil, né? Então vai muito longe, né? E claro que esse mercado ainda está sendo criado, vai demorar algum tempo, mas no longo prazo pode ter muito impacto. O que a gente aponta, porém, é que tem várias fontes de emissões que o mercado de carbono não vai capturar, né? Porque tecnicamente é quase impossível, como na questão do desmatamento, muito difícil na agricultura, está fora o setor de transportes, através que usa combustíveis fósseis, né? Então, por isso a gente enfoca bastante, né, nesses setores, né, em políticas específicas que já existem, né? O crédito rural, que hoje não está virado para benefícios ambientais, né? Subsídios que existem nos insumos agrícolas que não só que não tem nada a ver com objetivos ambientais, até são contraprodutivos, né? Se pensamos em subsídios para fertilizante, para agrotóxico, esse tipo de política. E, finalmente, né, na questão dos combustíveis fósseis no transporte, né, aplica-se bem isso que você acaba de falar, né, de que, obviamente, a tributação certa desses combustíveis, né, que seria a tributação que toma em conta todos os impactos negativos que eles têm para o meio ambiente, para a saúde humana, né, que daí se gera um subsídio implícito, né, não tributar da forma, né, óptima é um subsídio em termos econômicos. Remover esse subsídio, obviamente, teria um impacto, né, nos preços que os consumidores percebem quando cheiam o tanque do automóvel, né? Porém, né, a gente mostra, né, com exemplos claros de que seria muito fácil utilizar ou só uma parte dessa arrecadação adicional para compensar as famílias de baixa renda, né, para aliviar essa regressividade do impacto, ou tem outra opção que a gente mostra, né, que até se enquadra bem na lógica da reforma tributária que está em curso, né, de fazer uma neutralidade fiscal geral, né? Então, tudo a arrecadação adicional dos combustíveis poderia servir para reduzir a alíquota do IVA, né, em todos os demais produtos na economia, né? Então, assim, os consumidores, nem os pobres, nem a classe média, fica pior ou melhor na média, né? Obviamente, quem consome muito combustível vai pagar mais, e isso é exatamente o incentivo, né, que a gente quer numa política, né, de tributar os maus, né. No Brasil hoje, né, a tributação de consumo é muito alta, né, se tributa muito os bens e serviços, né. Então a gente coloca que
deveria ser tributar mais os maus, né? Aquelas coisas que fazem mal ao meio ambiente e a outros assuntos, né? Exatamente, que é como a gente pensa, quando a gente pensa em incentivos tributários e incentivos fiscais e tal, o que a gente pensa é exatamente isso, né? A gente não está pensando apenas em aquilo que pode incentivar um determinado setor a produzir mais. A gente pensa em, tá, produzir mais, mas produzir mais como? Produzir mais emitindo mais gases nocivos ao meio ambiente, produzir mais poluindo mais? Não, a gente não quer isso, né? Então tudo tem que ir precisamente nessa linha, tá? Vamos tributar para essa e essa e aquela finalidade, mas vamos fazer isso de tal maneira a colher os benefícios dessa tributação adicional que vem no lado ambiental, precisamente numa indução de mudança de comportamento, né? Para que aquelas pessoas que produzem ou aquelas coisas que poluem ou que são nocivas à saúde das pessoas, então você falou de pesticidas e tem uma porção de outras coisas aí vinculadas ao agronegócio brasileiro que tem que ser melhor pensadas. Tudo isso pode ser melhorado de uma forma a gerar impactos positivos fiscais e impactos positivos ambientais. Então, o que eu acho extremamente legal assim desse relatório e dessa discussão, da discussão que esse relatório traz, é precisamente isso. Há muitas oportunidades para fazer aprimoramentos no Brasil, muitos, coisas que vão trazer frutos tanto do lado fiscal quanto do lado ambiental. Então, por que não fazer, né? Por que não fazer? Que todos tenham aproveitado a discussão. Recomendamos o relatório para todos os que nos assistem e encerramos aqui o nosso videocast. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.